Bom dia. Hoje, mais uma vez, vemos cenas lamentáveis vindo diretamente da capital paulista. Um problema que já persiste há bastante tempo no estado de São Paulo voltou a assustar os moradores. É isso mesmo, Vinícius. A Cracolândia voltou a se reunir em outro lugar, assustando moradores e comerciantes do local e os obrigando a fecharem as portas definitivamente. Um dos nossos repórteres está lá nesse momento para contar essa situação com mais detalhes. Bom dia, Marco Antônio. Como estão as coisas por aí? Bom dia. O ambiente aqui é alarmante. O que antes era considerado um bairro nobre de São Paulo, hoje é marcado pela pobreza, pela violência e o abandono. Há muitas pessoas por aqui usando crack em plena luz do dia. Aqui, muitos perderam suas famílias, seus sonhos e seus empregos, e assim ficando expostos a doenças e conflitos contra traficantes e policiais. Esse tipo de cenário não é exclusivo no Brasil. Nos Estados Unidos, eles usam uma droga mais forte chamada fentanil, um entorpecente bem mais forte que a heroína. É responsável pela morte de mais de 100 mil pessoas, sendo contabilizado mais de 300 overdoses fatais por dia. Agora vamos a Los Angeles falar com o nosso correspondente Anderson. Bom dia. Aqui nos Estados Unidos, as mortes aumentaram em 28% nos últimos 12 meses, atingindo principalmente os mais jovens. Muitos começaram a usar analgésicos prescritos por médicos para tratarem dores. Muitos passaram a usar drogas mais perigosas, como o fentanil, que pode matar com uma dose equivalente a alguns grãos de sal. Os que não vêm a óbito acabam se transformando em meros zumbis. Normalmente, quando pensamos em drogas, logo vem à mente a maconha, cocaína, crack, etc. Porém, a definição de droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seu sistema, modificando seu funcionamento. O que significa que droga pode ser um simples café ou famoso dipirona, cachaça também, até a heroína e crack. A diferença está no se ela é lícita ou não. Entre as drogas que são consumidas no Brasil, existem as lícitas e as ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que são produzidas e comercializadas legalmente e que são socialmente aceitas, como o cigarro e o álcool. Essas drogas podem causar dependência química, danos à saúde e à sociedade, mas muitas vezes são minimizadas ou ignoradas. As drogas ilícitas são aquelas que são proibidas por lei, que são rejeitadas pela maioria da população, como a maconha, o crack, a cocaína, o LSD e a heroína. Essas drogas também podem causar dependência química, problemas de saúde e violência, mas muitas vezes são estigmatizadas ou criminalizadas. A droga mais consumida na Cracolândia faz jus ao nome do lugar, o crack. O crack é uma forma mais barata e mais potente de cocaína, que é fumada em pedras. Ambas as drogas são derivadas da mesma planta, a coca. O crack e a cocaína são estimulantes do sistema nervoso central, ou seja, aumentam a atividade cerebral e causam sensações de euforia, energia, confiança e prazer. No entanto, esses efeitos duram pouco tempo e logo são substituídos por depressão, ansiedade, irritabilidade e paranoia. Além disso, as drogas podem causar danos graves em vários órgãos do corpo, como o coração, os rins, o pulmão, o sistema respiratório. Eu não me sinto bem, né? Não é fácil pra ninguém. Eu contava com a ajuda do meu pai, ele não me ajudou nesse momento difícil. Ele até tentou, mas eu acho que ele insistiu muito pouco. A primeira vez que eu experimentei, eu estava na faculdade, eu tinha 19 anos. Eu era uma garota inocente, né? E me ofereceram uma festa, acabei experimentando. E assim que meu pai ficou sabendo, ele falou que me expulsaria de casa se eu não parasse de usar. Em relação a isso, ele realmente te expulsou ou você que decidiu sair por conta das drogas? Eu não decidi sair, não foi uma escolha minha, não foi fácil, meu pai acabou me expulsando. Ele, primeiramente, quando toda a minha família ficou sabendo, foi uma coisa que doeu muito em mim, mas quando minha família ficou sabendo, ele me internou numa clínica, foi um inferno pra mim ficar naquele lugar, os dias que eu passei lá. E quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a droga novamente. E quando ele soube que eu estava grávida, ele foi e me expulsou de casa. Bom, Sandra, e você não pensa em sair dessa vida, largar de vez esse vício que te persegue? Eu até penso, né? Mas o futuro é a morte, então pra quê, né? Eu ainda tentei continuar na faculdade, mas eu não vi o futuro mesmo, todo mundo vai morrer, pra que estudar? E aí é uma coisa assim, eu me sinto muito bem usando, sabe?
Eu não te aconselho a usar, mas se um dia você chegar a usar, você vai sentir o que eu sinto. Ambas as drogas, cocaína e crack, compartilham uma característica que a deixa ainda mais perigosa. Ela vicia muito rápido. Devido à grande quantidade de dopamina liberada no cérebro, o rápido efeito, que normalmente dura apenas alguns minutos, e a rápida absorção pelo organismo, leva a casos onde pessoas só experimentam uma única vez para virar escravo e viver em função apenas de usar cada vez mais drogas. Mas e os seus filhos? Você não se preocupa com eles te vendo nessa situação? Eu me preocupo sim, só que os meus filhos eu não vejo eles há muitos anos, eu acho que há 6 anos. Minha família tirou a guarda de mim, meu pai, e tá com eles, né? Eu não desejo que eles me vejam nessa situação, não é uma situação fácil, mas eles não andam me vendo mesmo, então tá tudo bem. Esse é Freddie McCarthy, um cantor bem famoso da década de 90, vocalista da banda The King. Sua voz impressionante marcou uma geração inteira e dificilmente será esquecida. Porém, naquela época uma coisa era realidade em praticamente todas as bandas de rock: as drogas. Como você iniciou nessa vida? Cara, eu fui no início da minha carreira, durante a produção de um álbum. Devido a muito estresse e ansiedade, eu tive que procurar alguma substância que me deixasse, que fizesse eu me sentir melhor. Pra falar a verdade, todos os membros usavam algum tipo de droga ali, mas Freddie McCarthy foi além, e não só testou outras substâncias, como também ficou muito viciado em cocaína, o que influenciou na letra e melodia de algumas músicas do álbum seguinte. Você sentiu algum efeito negativo de cara ou só foi aparecer ao longo do tempo? Não. No início eu tinha um enorme prazer, até que eu fiquei viciado. Comecei a bater na minha família, na minha irmã, e só teve consequências negativas. Um dos problemas graves da cocaína é justamente te deixar para baixo logo após o efeito da euforia e agitação passar, o que fez com que ele usasse a substância com cada vez mais frequência, chegando até a dar pausa em shows só para usar droga. O que você diria para os seus fãs? Qual conselho você daria para que não entrasse pelo mesmo caminho? Não use drogas. A influência leva a pessoa a usar a amizade e tudo, mas não vale a pena. Vai valer a pena no começo. Você vai fugir da realidade, fugir dos problemas de casa, dos familiares, mas a longo prazo vai te acabar. Não usem drogas. Se engana quem acha que o problema está apenas no consumo. Segundo a pesquisa feita pelo Atlas Violência em 2019, em 2017 o Brasil registrou um novo recorde de homicídio, com cerca de 65 mil mortes violentas durante aquele ano. O tráfico de drogas teve relação com grande parte delas. Às vezes uma pessoa pode até ter largado o vício e consumo de alucinógenos, mas por conta de alguma dívida que ele deixou de pagar, agora ele paga com a vida. Existem alguns casos ainda mais tristes, quando a pessoa que teve sua vida interrompida não tinha nada a ver com drogas, e seguia sua vida normal sem muitos problemas. Mas, por algum parente deixar dívidas ou fazer parte de uma facção rival, outra pessoa que não tinha nada a ver com a situação paga por ele da pior forma possível. E não dá para deixar de citar também sobre as guerras de facções, que dependendo do caso e de quem é a vítima, ela pode ter um fim trágico. Nessas ocasiões em específico, a brutalidade humana ultrapassa limites extremos. Quem já viu algum vídeo do Portal do Zacarias sabe muito bem do que eu tô falando. Enfim, esse é um mundo muito perigoso e arriscado não só para quem é usuário, e sim para todos que estão à sua volta.